Olá pessoal, saudações rubro-negras. Falar hoje do 39º título do Campeonato Carioca do Flamengo. E também o Flamengo acabou de ser bicampeão da Libertadores Sub-20. Um dia cansativo para nós rubro-negros, né? Até queria saber se tem mais taça para a gente levantar hoje ou se a gente já pode descansar. Mas brincadeiras à parte, falar do jogo contra o Fluminense. Acho que dessa vez o Flamengo corrigiu o erro lá do primeiro tempo, do primeiro jogo da final, sobre a marcação lá do Fluminense, que não estava adequada, né? Na saída de bola. Hoje, o Flamengo faz um jogo muito bom. Só não foi melhor pela dificuldade de fazer gols. Isso vem sendo... Eu sempre venho falando que isso é um problema e tal, mas depois do jogo de hoje, eu acho que é um problema bem sério do Flamengo, né? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje o Flamengo dominou o Fluminense do primeiro ao último minuto, em todos os sentidos. Com a bola, sem a bola, a marcação do Flamengo hoje foi perfeita. Quando o Fluminense passava do nosso meio de campo, chegava na intermediária, muitas vezes tinha marcação dupla. Tinha um jogador do Flamengo, por exemplo, vou dar um exemplo. De La Cruz está marcando um jogador do Fluminense. O Arrascaeta chega e toma a bola. Isso aconteceu mais de uma vez com vários jogadores. Então o time hoje entrou ligado do primeiro ao último minuto, cumpriu o plano de jogo do Felipe Luiz, sabe? Acho que todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Não consigo ver um que se destacou muito mais. O time coletivamente é um time que já está azeitado, já está encaixado. Tem muito tempo que o Flamengo acho que não chega um início de temporada tão bom, não entra no Brasileirão com um time pronto já. Nos últimos anos era aquela confusão de técnico, o time passava pelo Campeonato Carioca ali aos trancos e barranco, não dava liga, não passava confiança para a torcida. E esse ano não, está tudo diferente. Esse time do Flamengo passa confiança para a torcida. Tanto é que hoje, pela manhã, meu primo Felipe me mandou um WhatsApp falando assim: B, não estou nem um pouco preocupado com o jogo, estou tranquilo. Eu acho que todos nós flamenguistas estávamos tranquilos, sabendo que o Flamengo não perderia o jogo. Porém, algumas coisas precisam ser corrigidas com urgência. Não dá para a gente ficar lamentando a ausência do Pedro. Quem me acompanha sabe. Todo podcast meu aqui eu falo, o Pedro passa de 50 gols. Só que enquanto o Pedro não voltar, nós temos que dar um jeito de fazer gols. O Flamengo hoje entrou com a vantagem de um gol e a superioridade do Flamengo é tão grande, e o adversário reconheceu isso, que a estratégia do Fluminense foi não tomar gol e tentar fazer um gol cagado, que é o máximo que eles podem oferecer contra o Flamengo. O Fluminense entrou com 3 volantes, todo lá, né? Com medo do Flamengo. Porque sabe que se for tentar abrir o time, sair pro jogo, vai tomar um monte. Então assim, só que o jogo era um gol de diferença, pode acontecer. Poderia ter acontecido hoje do Flamengo tomar um gol besta, como foi no primeiro jogo lá, o gol do Keno, aos 43 minutos do segundo tempo. Então o Flamengo, os jogadores têm que fazer gol, velho. O primeiro tempo, o Flamengo sufoca o Fluminense, a marcação encaixada, mais uma virtude do Felipe Luiz, né? Consertar o que não deu certo no jogo anterior. Ele consertou a marcação, pressão do Flamengo. A marcação hoje para mim foi o destaque do jogo. O Fluminense não conseguiu jogar. Como eu já disse, quando o Fluminense conseguia chegar próximo da nossa área, o Flamengo conseguia cortar a jogada, conseguia sair jogando pelas laterais, principalmente pela direita, né? Já que o Alexandro, não sei se pelo fato de estar voltando de lesão, não chegou tanto na linha de fundo nesses 2 jogos, mas o Flamengo chegava bem pela direita com o Wesley mais uma vez, ótima partida do Wesley. O Flamengo chegava bem, construindo pelo meio,
De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Pulgar. O Flamengo conseguia também sair jogando com os dois zagueiros, principalmente com o Léo Ortiz, velho. É inacreditável que o Tite deixou o Léo Ortiz no banco pro Fabrício Bruno jogar, assim. É um negócio bizarro. Só que o futebol, você tem que fazer gol. Não adianta jogar bem igual o Flamengo jogou hoje e não fazer gol, porque pode acontecer de tomar um gol. O gol que o Plata perdeu, não pode perder, sabe? O Plata, pra mim, a melhor característica do Plata é o preparo físico. Corre pra caramba, não cansa, consegue jogar o jogo todo. Começou de centroavante, no final do jogo. Uma coisa que eu tinha falado também no episódio anterior, do primeiro jogo da final. O Felipe Luiz tira o Gerson por exaustão. O Gerson é o jogador que joga todos os jogos, velho. Nos finais de partida ele não tá aguentando. Foi da onde sai o gol do Fluminense. Então tirou o Gerson, aí jogou o Plata pra ponta. Ele continuou correndo. Às vezes ele corre mais do que a bola, mas é um jogador bom para compor o elenco ali. Então ele não pode, ele vai, marcação, pressão encaixada, o Fluminense recua a bola pro goleiro, o Plata tira a bola do Fábio e não pode perder aquele gol, sabe? Ele teve todo o tempo do mundo, dominou, puxou a bola mais para dentro e chutou em cima da mão do goleiro. Ele poderia ter dado um chutezinho rasteiro, uma porrada no alto, tentado driblar o Fábio. Mas ele não pode perder aquele gol. Outro gol que não pode perder é o que o Luiz Araújo perdeu. É praticamente um gol sem goleiro. Uma ótima jogada do Flamengo, saída vertical. Eu estou gostando muito de ver o Flamengo. Tem várias opções de bola. Pode sair com o Wesley, pode sair do lado esquerdo também. Aí já não é tanto o Alessandro, é o Luiz Araújo, que afunda lá pela esquerda. Aproximação. Mas o nosso time, principalmente Léo Ortiz, Pulgar e o De La Cruz, que voltou a jogar bem nesses últimos 2 jogos. Gostei que o De La Cruz jogou os 90 minutos, não precisou ser substituído. Eles estão achando passes verticais. Esses passes são importantes, que eles quebram a linha do adversário e dão velocidade para o time. Então, o Arrascaeta recebe um passe, desses passes que eu estou falando, verticais. Ele também, para mim, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta no ano. Jogou muito bem. E deixou o Luiz Araújo na cara, em velocidade. É tudo que o atacante quer. O atacante veloz como o Luiz Araújo. Receber essa bola em velocidade. E para facilitar, para melhorar a situação dele, o goleiro veio saindo lá de longe, então ele tinha ângulo. Não é aquela bola que o jogador recebe dentro da área, o goleiro sai e diminui o ângulo, fica apertado para bater. Não. O goleiro saiu praticamente fora da área. E o Luiz Araújo, de canhotinha, chutou errado. Então são 2 oportunidades que o futebol hoje é difícil ter oportunidade tão clara. Então são 2 oportunidades que o Flamengo não poderia ter perdido. Ali seria 2-0. E eu nem digo fazer uma e perder, não. Tinha que ter feito os 2 gols. 2-0, pronto. Não ia passar. O Flamengo, longe de passar sufoco, mas não ia correr o risco de tomar um gol cagado. Que a estratégia do retardado do Mano Menezes, entendeu? É o que eu falo há algum tempo. O Mano Menezes, há muitos anos, é técnico para tirar time de rebaixamento. Aquele jogo feio e jogar por uma bola. Então o Fluminense hoje jogou por uma bola. O Flamengo, sistema defensivo excelente. E quando a gente fala sistema defensivo, né, não são só a linha ali dos 4 zagueiros, não. Os 2 laterais e os 2 zagueiros. Não. O sistema defensivo do Flamengo começa, no caso de hoje, com Arrascaeta e Plata marcando lá, mais em cima. Começa lá na frente para terminar lá nos zagueiros. Então nosso sistema defensivo é sólido, sabe? Só que a gente tem que fazer gol. Por exemplo, esses 2 gols que eu falei, do Plata e do Luiz Araújo, que foram gols claros perdidos. Tem um lance do Plata dentro da área,
que ele chuta bem e o Thiago Silva dá um carrinho e salva o gol. Aí é mérito do zagueiro. O Plata chutou, o zagueiro deu o carrinho e tirou. O zagueiro tá lá para isso. Então não é um gol perdido, é uma tentativa que foi bloqueada. Sabe? Então esses gols fazem muita falta pra gente, principalmente sem o Pedro, certo? Espero que ele volte. Parece que o Pedro consegue voltar no início do Brasileirão, que é dia 29 de março. Hoje é dia 16 de março, vai ter a parada da data FIFA, né? O Flamengo vai perder um monte de jogador, seleção brasileira, seleção uruguaia e do Equador. Acho que nesse tempo que o Flamengo vai ter para treinar essas 2 semanas, Felipe Luiz tem que fazer trabalho de finalização, cara. Sabe? Pelo que a gente vem vendo dele aí, ele sempre corrige os erros, certeza de que ele sabe que esse problema do Flamengo é um problema sério e precisa ser resolvido. Mas, voltando especificamente para o jogo, o Flamengo ficou o jogo todo atacando, tentando. Só que, sem querer ser repetitivo, o que eu estou falando, tentando dizer, é que quando aparecer chance clara, é para fazer o gol. Teve outras oportunidades, Arrascaeta, Plata mesmo, Luiz Araújo, Wesley chegando na linha de fundo, sabe? Então no primeiro tempo só dá Flamengo, no segundo também. O Fluminense não chega em nada, o Rossi não fez defesa. O Rossi faz uma defesa no final do jogo, que é o chute do Keno. Mas também não foi uma defesa milagrosa. Defendeu bem. Só que a gente corre risco desnecessário com esse 0-0. Vamos supor que o jogo de hoje fosse pelo Brasileirão. Ia ser um jogo frustrante. Que a gente jogou melhor o tempo todo, sufocou o adversário, não correu risco e termina 0-0, menos 2 pontos. E o Brasileirão é ponto corrido, cara. Ponto corrido, todo jogo vale. Então você deixa 2 pontinhos aqui, sendo melhor do que o adversário. Então isso aí a gente tem que melhorar bastante pro Brasileirão. Tá? Em relação ao segundo tempo, Flamengo, mesma coisa, jogando melhor. Felipe Luiz faz a substituição, tira o Luiz Araújo, coloca o Michael. E no finalzinho tira o Gerson, coloca o Juninho. O Juninho entrou bem na partida. Para mim, mesmo tendo jogado, acho que foi o jogo que ele entrou e jogou menos tempo. Mas foi o que ele mais rendeu. O Juninho, inclusive, deu entrevista falando que a vida toda ele jogou de ponta. Lá no Cazaquistão, lá que ele estava, que ele foi para centroavante e gostou e se adaptou. Então é importante a gente utilizar o Juninho na velocidade. O Flamengo faz o gol, só que está impedido, né? Uma boa jogada do Juninho, rola, o Plata faz o gol. Só que o juiz deu falta do Juninho, né? Assim, não foi falta. Aí, infelizmente, a gente tem que entrar na questão da arbitragem, sabe? O Felipe Luiz até falou isso na entrevista coletiva dele. Todos os times, vai começar o Brasileirão, vai ser a mesma coisa. Eles perdem para o Flamengo, eles reclamam da arbitragem. Vamos falar especificamente do Campeonato Carioca. Eu já falei isso, mas vou repetir, já falei em outros episódios. O Flamengo vence o Botafogo reclama da arbitragem. O Botafogo começa uma briga com os jogadores do Flamengo. O Vasco disputou 3 jogos com o Flamengo esse ano, perdeu os 3, chorou da arbitragem. Então a impressão que dá é que o Flamengo ganhou porque o juiz ajudou. E a imprensa colabora com essa narrativa falsa. Por exemplo, Flamengo e Vasco, gol do Bruno Henrique, não estava impedido. O comentarista de arbitragem da Globo, Paulo César Vasconcelos, como é que é o nome dele?
Aquele Paulo lá, esqueci o nome dele agora, o narrador lá do comentarista do Sport TV de arbitragem, ex-juiz, Paulo César de Oliveira, falou que o Bruno Henrique estava em posição legal. Acabou. Só que aí o Eric Faria chorou, quis chamar a FIFA, aí vira esse negócio que aí os vascaínos falam. Quanto o Flamengo é sempre assim, a gente já está acostumado, a arbitragem para eles é diferente. O Fluminense chorou no primeiro jogo da final, com a expulsão do zagueiro deles. Acabou o jogo, o zagueiro do Fluminense foi para cima do Luiz Araújo, querendo dar cabeçada, peitando, empurrando. O Luiz Araújo botou o braço para trás e saiu. Aí o Fluminense queria que expulsasse o Luiz Araújo também. O Fluminense reclamou da forma que o juiz falou com o Luiz Araújo. As palavras do juiz foram: fica calmo, vocês estão ganhando, calma, vai jogar bola. Quem já jogou bola, seja futsal, futebol de campo, futebol de areia, com juiz de federação apitando, esse linguajar é normal, velho. Eu sou professor de educação física. Quando eu apito interclasse, eu falo isso com os meninos. Fica calma, velho, vocês estão ganhando o jogo, pô. Vai arrumar confusão pra quê? Ou com quem tá perdendo, calma, vocês estão perdendo, mas tem tempo, vocês estão jogando bem. O juiz fala isso. Aí o Fluminense pegou isso como se tivesse sido... O Fluminense fez uma nota sobre a arbitragem do primeiro jogo, e no primeiro parágrafo da nota fala: a arbitragem não interferiu no jogo, mas é um modus operandi que os adversários têm para tentar tirar algum proveito do Flamengo. Quer ver como é que funcionou? Essa nota do Fluminense, a reclamação, é o gol do Flamengo. A bola disputada entre o Juninho e o zagueiro do Fluminense, não tem falta, é lance normal. O zagueiro do Fluminense, que é horrível, tal do Ignacio, é horrível, caiu, o Juninho pegou a bola, gol do Plata, normal. Aí o VAR chamou para o juiz olhar. Igual a esse lance de disputa de bola, tiveram vários no jogo e o juiz não marcou falta. O critério do juiz nesse jogo é de não marcar falta nesse tipo de lance. E o mais importante, não foi falta. Não foi falta. O comentarista de arbitragem, não sou eu que estou falando não, eu estou falando, eu afirmo, não foi falta. E o comentarista de arbitragem do Globo, Paulo César de Oliveira, também falou que não foi nada. Só foi falta pro idiota do grafite na transmissão. Então o Flamengo foi prejudicado por quê? Os árbitros brasileiros, eles apitam para não ter qualquer tipo de... Eles apitam para não ter problema. Eles não apitam para cumprir a regra e não importa o que aconteça. Então todo lance decisivo, eu não digo nem polêmico, que esse lance não é polêmico, é um lance decisivo. Eles têm medo de manter a decisão. Esse lance não era para o VAR ter chamado. Esse lance não era para o VAR ter chamado. Primeiro, que não foi falta. E segundo, que o juiz estava em cima do lance. Só que o chororô é tão grande, começando lá do Botafogo na fase de grupo, o Vasco, com o Juninho Botox Miranda dando entrevista, querendo brigar com a imagem, querendo falar que o Bruno Henrique estava impedido e não estava. E a imprensa, ao invés de botar um ponto final, falar não estava impedido o Bruno Henrique, o gol foi legal, fica reverberando. Aí o árbitro do VAR, é que ele tem que rever o lance, ele fica com medo, porque não tem personalidade. A arbitragem brasileira não tem personalidade. Aí ele pensa, não, esse lance vai dar polêmica. O que eles vão falar amanhã na televisão? O Fluminense vai reclamar. O Flamengo está com a vantagem, está acabando o jogo, dá falta. É isso. Então o Flamengo foi prejudicadíssimo. Por quê? 0-0. Se o Fluminense faz um gol cagado, iria para os pênaltis. E aí? Já o outro gol lá do Flamengo, realmente o Juninho estava impedido. E você não vê, cara,
flamenguista, a diretoria do Flamengo reclamando, desde a época do Landim. É uma das poucas coisas boas que tinha lá, é que o Flamengo não ficava chorando. Reclamava quando era assaltado, como aconteceu algumas vezes. Aí o Marcos Braz reclamava. Então virou um modus operandi. Eles não conseguem ganhar do Flamengo, reclama de qualquer lancezinho da arbitragem para botar pressão no próximo jogo e para tirar o foco de como que o Flamengo foi superior ao time deles. O Juninho, Botox, Miranda fez isso. O Flamengo passou o trator por cima do Vasco. Ele vai lá e fica falando de um lance que não estava impedido, fica chorando para tirar o foco do time dele, que é uma merda, e para tirar o foco também do Flamengo. Então parece que o Flamengo nunca tem mérito quando ganha. Parece que ganhou porque o juiz ajudou. Hoje, acabou o jogo, o juiz deu 6 minutos de acréscimo. Aí depois deu mais 1 minuto, 7 minutos. É a média que se dá assim, o máximo. 7 minutos é o máximo que os juízes estão dando. Acabou o jogo, o Flamengo massacrou o Fluminense não arrumou nada. O Fluminense teve uma cabeçada do Cano que cruzou, desviou no Wesley, o Cano cabeceou de ombro, e esse lance do Keno que foi depois do gol mal anulado, que o Fluminense deu um bicão pra frente, o Keno chutou, mas o Rossi defendeu tranquilo. Então, é programado, velho. Depois do que eu vi hoje, os jogadores do Fluminense indo reclamar com a arbitragem, cercaram o árbitro depois do jogo. A narração, ao invés de ignorar, fica dando palco. Aí fica procurando detalhezinho. Fica procurando pelo em ovo. Então é uma bola de neve que tá crescendo pra cima do Flamengo, velho. É o que tá jogando o melhor futebol. Ninguém gosta do Flamengo, nenhum dos 19 times do Brasileirão tem raiva do Flamengo, todos eles. Porque o Flamengo já fez eles sofrerem muito. E a maioria da imprensa gosta disso. Fica dando palco para coisa que não existiu. Imagina se é o Fluminense que tem o gol anulado, igual o Flamengo teve. Eles iam estar chorando, a imprensa ia estar chorando, o Eric Faria ia fazer o programa amanhã nervoso. E na transmissão do jogo, o Grafite falou que foi falta. Loucura, velho. Um ex-jogador de futebol falar que aquilo ali foi falta. É mau caráter. Mas também eles passam batido pelo lance. Entendeu? Deixa seguir. O juiz anulou o gol. Não fala, não foi falta, o juiz errou. Precisou vir o analista de arbitragem no programa pós-jogo falar. Então o Flamengo tem que abrir o olho para isso, sabe? O Felipe Luiz na entrevista coletiva falou muito bem. Ele falou, eu não reclamo da arbitragem, o lance do Juninho não foi falta, mas o juiz marcou, eu respeito a marcação do juiz. O que me incomoda é os adversários ficarem, todo jogo, os adversários arrumam alguma coisa que o juiz fez para prejudicar eles e nunca aceitam que o Flamengo foi muito superior. O 0-0 de hoje é mentiroso. Como eu já disse, perdemos 2 gols sem goleiro, que não pode perder, e criamos outras oportunidades não tão claras como essas duas, mas criamos. Então, assim, é uma coisa chata no futebol brasileiro. A arbitragem atrapalha o jogo. Porque 2 coisas. Eles não têm personalidade e eles apitam para não se complicar. Pode ver, qualquer jogo. Não é só do Flamengo, não. Qualquer jogo. Uma coisa que mata o futebol brasileiro. O time sai no contra-ataque. O jogador que perdeu a bola não foi nada. O jogador que perdeu a disputa de bola cai e fica caído, com a mão na canela.
Aí o juiz, para não se complicar, para e vai lá dar atendimento pro cara, sendo que a regra só fala que só pode parar o jogo se for choque violento de cabeça. Mas aqui no Brasil o juiz para não se comprometer. Em qualquer outro lugar do mundo, inclusive na América do Sul, na ESPN passa futebol argentino, pode observar um pouco o jogo lá. O juiz marca o que tem que ser marcado e acabou. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil ele apita, ele pensa antes de apitar. Não, o que isso aqui vai causar e tal. E o Flamengo, como tem melhor time, é sempre prejudicado. Mas enfim, falando, para terminar, Flamengo hoje, no segundo jogo da final, dominou o jogo todo. O time jogou bem. Perdemos 2 gols que não pode se perder, e isso tem que ser corrigido para o Brasileirão, porque o Brasileirão é pontos corridos. Hoje o Flamengo tinha vantagem do gol e o empate não servia. E a gente não correu risco porque o nosso sistema defensivo está muito bem. Mas é perigoso você jogar bem o jogo todo, volume de jogo, e não fazer gol. Precisamos urgentemente da volta do Pedro. Eu já vi nos treinos do Flamengo que ele está treinando com bola, está jogando futevôlei lá, mas não sei ainda, não vi nenhuma notícia se ele vai ter condições de já estar pelo menos no banco de reservas contra o Inter, tá? Então assim, precisamos melhorar a finalização. Para mim, ponto positivo de hoje, Arrascaeta jogou bem, acertou passes decisivos, conseguiu jogar bem. E o De La Cruz fisicamente parece que está bem, conseguiu também jogar o jogo todo. O De La Cruz é peça fundamental nesse time, se tiver bem fisicamente. E todo mundo ali jogou bem. Léo Ortiz não se fala, o Wesley também manteve o padrão de atuação, todo mundo. Então agora é descansar. Temos 2 semanas para o Brasileirão, vamos perder jogadores para a data FIFA, mas os que ficarem lá no Ninho do Urubu, treinar a finalização. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço.